A Quaresma se trata de uma época que antecede a Páscoa. E sabemos que na famosa Semana Santa, muitos religiosos costumam respeitarem esses dias. Existem muitas teorias que tentam explicarem a história da Páscoa. Mas não é sobre a Páscoa que estamos aqui fazendo esse vídeo. Vamos falar da Quaresma, que muitas pessoas acreditam que é na Quaresma que vários eventos paranormais acabam acontecendo. Por exemplo, pessoas que receberam a visita de familiares que já faleceram. E nesse vídeo vamos contar alguns relatos de pessoas que disseram passarem por esses eventos na Quaresma. Fica a nossa pergunta: será que realmente na Quaresma esses eventos paranormais realmente podem acontecerem com frequência? Não sabemos, mas podemos acompanhar os relatos que contaremos a seguir. E aí no final do vídeo você pode decidir se vai acreditar nesses relatos ou não. Pedro tinha uma irmã chamada Ângela. Eles eram extremamente ligados um ao outro. Em uma noite, Ângela sairia com suas amigas, porém, ela não havia carregado seu celular, que ficou sem bateria. Pedro estava à frente do computador, estudando como ele sempre fazia, quando de repente sua irmã Ângela chegou até lá e perguntou se ele lhe emprestaria o seu aparelho, pois o dela havia descarregado. Por uma questão de segurança, se algo acontecesse, ela poderia ligar para ele. Como isso acontecia com frequência, Pedro então emprestou o seu celular à sua irmã, para que ela fosse sair com suas amigas. Passaram-se algumas horas, Pedro assistia a televisão já com sua mãe na sala, quando decidiu que iria se deitar em seu quarto para dormir. E assim ele subiu até seu quarto, se deitou na cama e logo pegou no sono. Ele não se lembra o horário exato, porém, sabia que era madrugada quando foi acordado por um barulho em seu quarto. Logo então abriu seus olhos e se deparou com sua irmã olhando para ele em pé, à frente à sua cama. Meio sonolento, Pedro perguntou a Ângela o que ela estava fazendo ali, quando Ângela lhe respondeu: "Pode voltar a dormir, está tudo bem. Eles não conseguiram levar, só vim lhe trazer o seu celular de volta." E assim ela colocou o celular na cabeceira da cama e saiu do quarto, lentamente. Em seguida, Pedro voltaria a dormir logo. E já pela manhã, acordou com choros na sala. Logo se levantou da cama e correu para lá. Encontrou sua mãe e algumas tias chorando desesperadamente. Ao perguntar o que teria acontecido, a mãe de Pedro lhe responderia: "A nossa Ângela está morta." Pedro, começando a se desesperar também, perguntaria como teria acontecido isso. Foi quando uma de suas tias lhe responderia: as amigas delas contaram que, enquanto caminhavam pelas ruas, 2 homens se aproximaram em uma moto, anunciaram o assalto, pedindo para que todas entregassem os aparelhos celulares. Todas entregaram, menos Ângela, que dizia que o celular não era dela. E quando um dos assaltantes tentou tomar o celular da mão dela, ela entrou em luta corporal com ele, que não pensou 2 vezes e atirou 4 vezes em Ângela, matando-a. Pedro, sem entender, disse a elas que, como era possível, pois Ângela esteve em seu quarto durante a madrugada.
e lhe devolveu o celular, e assim mostrando o celular para a mãe e para as tias. E elas ficaram sem entender o fato, pois Pedro havia acabado de se levantar da cama e mesmo assim estava segurando o celular que Ângela teria impedido que os assaltantes levassem. Mas eles, religiosos como eram, e sabendo que aquela era uma época de quaresma, logo chegaram à conclusão de quem devolveu o celular para Pedro teria sido o espírito de sua irmã Ângela, na qual era muito ligado ao irmão, e fez o que sempre fazia: lhe devolveu em perfeito estado o seu aparelho celular. Denise amava seu pai mais que tudo na vida. Para ela, seu pai era tudo. Porém, um dia o pai de Denise veio a falecer por causas naturais devido à idade. E assim Denise ficaria extremamente triste. Após a morte de seu pai, Denise não tinha força nem para se alimentar. Ela havia perdido o prazer da vida. Todos estavam preocupados com Denise. Denise ficava somente deitada em seu quarto, o dia todo, sem sair de lá. Comia muito pouco. Os familiares dela entravam com frequência no quarto para lhe oferecer alguma coisa. Mas Denise sempre recusava tudo o que lhe era oferecido. Até que um dia Denise estava deitada em sua cama. Sua cabeça estava coberta e de repente ela ouviu a porta se abrindo, como os familiares dela sempre faziam. Ela sabia que poderia se tratar de um deles. Mas nesse dia, diferentemente, a porta se abriu e fechou em seguida. Nenhum familiar dela fazia aquilo. Foi quando ela ouviu os passos se aproximando de sua cama. Nesse momento bateu uma curiosidade nela, tirando a coberta de sua cabeça. E foi quando ela ficou frente a frente com seu pai falecido, que lhe olhava nos olhos. Nesse momento, Denise ficou extremamente assustada, com muito medo. Ela só pensava em gritar, de medo. Mas antes que ela fizesse isso, seu pai lhe disse: "Não precisa ficar assustada, minha filha. E pode ficar tranquila, que não aparecerei mais. Somente estou aqui porque estou preocupado com você, assim como eles estão. Eu estou num lugar melhor. Eu vivo bem lá. Então pode ficar tranquila. Volte a fazer o que fazia. Se alimente, minha filha." Nesse momento, o medo de Denise passaria e logo ela começaria a chorar. Foi quando seu pai disse: "Eu preciso ir, minha filha. Mas cuide-se, para que você possa cuidar dos outros também." E lentamente seu pai foi desmaterializando bem na sua frente, desaparecendo em seguida. Após isso, Denise sairia de seu quarto, abraçaria seus familiares e disse que ela mudaria o seu comportamento a partir daquele dia, pois seu pai estava bem. Os familiares felizes perguntaram o porquê daquela mudança repentina dela. Foi quando ela disse: "Meu pai veio me visitar e disse que estava bem. Disse para mim ficar bem, para cuidar de vocês também." Quase todos os familiares de Denise ficaram confusos. Quase todos. Menos sua mãe, que era religiosa e sabia que aquela época era a época de quaresma. Pois ela, quando mais nova, nessa época de quaresma, também havia recebido a visita de seu pai falecido, assim como Denise recebeu. Realmente, muitas pessoas dizem que na quaresma, muitas coisas sobrenaturais podem
acontecerem.